O que está acontecendo com você que facilita que você tenha a todo momento infecções urinárias? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que acontece com cada um que pode fazer com que essa pessoa tenha muitas infecções urinárias. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, compartilhe com seus amigos e colegas este vídeo e ative as notificações. Quando uma paciente chega até nós com uma queixa de ter a todo momento infecções urinárias, seja esse paciente homem ou mulher, nós devemos sempre pesquisar se essa pessoa tem alguma coisa que ela possua, alguma doença ou alguma coisa que ela esteja fazendo que possa fazer com que ela esteja tendo infecções urinárias a todo momento. Por vezes, não é muito fácil conseguirmos estabelecer alguma relação com o que essa pessoa faça e a presença de infecções urinárias. No entanto, existem certas características ou algumas coisas que acontecem com essa pessoa que podem nos dizer se ela está sob um risco aumentado de vir a desenvolver mais infecções urinárias. Basicamente, existem três coisas que facilitam as infecções urinárias. A primeira delas é quando o paciente tem uma obstrução ao fluxo urinário, ou seja, a sua urina, seja por algum motivo de mau funcionamento da bexiga ou alguma coisa tranca a saída da urina, não consegue esvaziar corretamente essa bexiga e essa obstrução ao fluxo de urina facilita as infecções urinárias. Outra coisa que sempre devemos questionar para esse paciente é a chance de colonização aumentada por bactérias. O que é isso? É alguma coisa que esse ou essa paciente esteja fazendo que promova a chance dessas bactérias ficarem mais presentes no trato urinário, aumentando assim as chances de infecções urinárias. E por último, nós sempre devemos pensar também que algum fator de risco, que são alguma coisa que possa fazer com que essa bactéria suba até as vias urinárias, que são os fatores ascendentes. Essa bactéria fica fora do corpo e por algum motivo de facilitação acaba entrando na via urinária dessa paciente ou desse paciente. Falando agora dos fatores que causam obstrução, o que esse paciente pode ter para causar uma obstrução ao fluxo de urina? Por exemplo, se for um homem, a causa mais comum dessa questão é a presença da próstata aumentada. Essa próstata aumentada acaba trancando a saída da urina, facilitando com que esse homem tenha mais infecções urinárias. Este homem pode ter um fechamento do canal da urina, que nós chamamos de estenose de uretra. Se esse canal da urina também estiver fechado, é de se esperar que esse paciente não consiga ter um fluxo urinário bom e também aumenta o risco de ter infecções urinárias por conta disso. Outras situações, tais como um câncer de próstata que esteja trancando a saída da urina, um câncer de bexiga que esteja trancando a saída da urina, ou qualquer coisa que dificulte o fluxo de urina, uma pedra dentro da bexiga também pode causar isso, são coisas que causam obstrução ao fluxo de urina, fazendo com que esse paciente tenha mais infecções urinárias. Outras coisas que podem diminuir o fluxo de urina é o que chamamos de bexiga neurogênica. O que é isso? É quando a bexiga ela não se contrai mais, ela não tem mais a sua força de bomba. Se essa bexiga não tem a força de bomba, ela não consegue se contrair, o que acontece também? Como ela não consegue mais fazer pressão ao jato urinário, esse paciente também tem uma obstrução do fluxo pela falta de pressão da urina, o que também facilita a presença de infecções urinárias. E por último, também podemos falar que talvez seja o fator mais evitado e que seja mais fácil de se corrigir,
corrigir, que é a desidratação. Pacientes que tomem poucas quantidades de água podem ficar desidratados por conta disso. Essa desidratação leva a uma diminuição da produção de urina, fazendo com que o fluxo urinário diminua, aumentando dessa forma a presença de infecções urinárias. Falando agora de fatores que promovam a colonização, que é a presença de bactérias na proximidade ou até mesmo dentro do trato urinário, nós podemos citar alguns fatores. Esse fator é o que mais aumenta, ou talvez um dos mais importantes, o aumento da incidência de infecções urinárias, principalmente em mulheres, que são a atividade sexual. Mulheres que estejam em fase sexualmente ativa de suas vidas, elas estão sob um risco maior de terem infecções urinárias simplesmente por ter essa atividade sexual, pois o ato sexual tende a promover uma colonização, fazer com que essas bactérias elas migrem para dentro do trato urinário, fazendo com que essa paciente venha a ter mais infecções urinárias simplesmente pelo fato de ser sexualmente ativo. Outra coisa que sempre devemos lembrar são o uso de espermicidas. Esses espermicidas facilitam com que essa paciente tenha uma colonização, que as bactérias elas fiquem perto do trato urinário, podendo até mesmo entrar para dentro da sua bexiga, por exemplo. Pois o uso de espermicidas, pelo desarranjo que causa dentro da flora vaginal, facilita a colonização por bactérias que causam infecções urinárias. E nesse caso, sempre deve-se questionar o paciente a respeito do uso de espermicidas. A falta de estrogênios também faz com que exista uma chance maior de colonização por conta disso, pois ao se ter essa falta de estrogênio, diminui o trofismo, diminui a qualidade do revestimento dessa vagina, fazendo com que essas bactérias que causam infecções urinárias venham a se alojar ali, facilitando com que aumente a chance de infecção urinária. E também, que facilita a chance de colonização, é essa paciente ter feito uso de antibióticos previamente. Por conta disso, porque o uso desses antibióticos, ele acaba fazendo com que se substitua bactérias que protejam essa paciente de infecções urinárias, e as bactérias que causam essas infecções urinárias, elas tomam o lugar dessas bactérias boas, facilitando assim o surgimento de infecções urinárias nesse caso. E fatores que facilitam a subida, que são fatores ascendentes dessas bactérias, nós podemos citar, por exemplo, incontinência urinária. Se essa paciente tem incontinência urinária, também ela está sob um risco aumentado de vir a ter infecções urinárias com mais frequência. Incontinência fecal também é um dos fatores que faz com que essa paciente tenha chance maior de ter infecções urinárias. E também não podemos esquecer que pacientes que usem catéteres também para esvaziar a bexiga, por exemplo, estão sob um risco aumentado de vir a ter infecções urinárias. Não podemos ainda esquecer, e temos que sempre lembrar, que um resíduo pós-miccional, ou seja, se essa paciente fica com muito xixi dentro da bexiga depois que termina de urinar, também é um fator de risco para que ela venha a ter mais infecções urinárias. Como você viu, esses fatores, eles facilitam o surgimento de infecções urinárias e devem sempre ser questionados pelo médico para descobrir se isso está implicando ou não o surgimento dessas infecções urinárias a todo momento. Se algum desses fatores for identificado, deve-se corrigir esse problema para que esse paciente não venha a ter mais problemas relacionados a essas infecções urinárias que acontecem a todo momento. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.